Falar também agora da crise migratória, que vai ser um ponto crítico nas eleições americanas. A Suprema Corte por lá permitiu que o Texas comece a aplicar uma lei polêmica de imigração. As autoridades estaduais estão autorizadas a prender suspeitos de serem imigrantes ilegais. A medida que é vista como uma derrota para Joe Biden, e quem traz os detalhes para a gente é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. A partir de agora, autoridades estaduais do Texas poderão prender pessoas suspeitas de ter entrado nos Estados Unidos de forma ilegal. Antes, esse poder era exclusivo dos agentes federais de imigração. A medida preocupa ativistas dos direitos dos imigrantes. Eles avaliam que a lei pode afetar desproporcionalmente grupos de minorias, como negros e latinos. A decisão foi aprovada pelos 6 juízes conservadores da Suprema Corte. Os 3 juízes liberais discordaram. A lei é alvo de uma batalha judicial entre a Casa Branca e o governo estadual do Texas. Agora, um tribunal federal de apelações deve decidir sobre a validade da medida. Esse é o mais recente episódio da queda de braço entre a administração federal e o governador do Texas, o republicano Greg Abbott. O estado sofre com um enorme fluxo de pessoas tentando entrar no país e o governador alega que Joe Biden não está fazendo o suficiente para evitar a crise. Abbott diz que precisa cuidar do problema com as próprias mãos. Como outros republicanos, ele explora a crise migratória, um dos maiores problemas durante a gestão de Joe Biden, para criticar o presidente. Um projeto de lei sancionado pelo governador em dezembro torna a entrada ilegal no Texas um crime estadual e permite que os juízes ordenem a deportação de imigrantes. A Casa Branca afirmou que discorda profundamente dessa lei. O México também criticou a medida, dizendo que não aceitará deportações do Texas. Os Estados Unidos registraram um recorde de pessoas tentando entrar no país e muitos apostam em travessias extremamente perigosas para isso. A Suprema Corte não emitiu justificativa da decisão, mas a juíza liberal Sonia Sotomayor afirmou que a ordem convida a mais caos e crise à fiscalização da imigração. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Vamos repercutir esses assuntos todos com o Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, que vem conversar com a gente ao vivo. Américo, quero te ouvir sobre algumas informações que a gente ouviu o correspondente da CNN Internacional falando. A avaliação dele de que, segundo as pesquisas apontam, Trump pode perder parte de seus eleitores se ele realmente for condenado em algum dos processos que ele vem enfrentando na justiça. E esse outro ponto também que Mariana Jangiacomo traz para a gente, que vai repercutir e muito, e que foi visto como uma derrota para Joe Biden quando a gente fala de imigração. Pois é, Muriel, nós fizemos aí um bom sumário, excelente sumário dos nossos editores de Inter, mostrando os 3 grandes problemas, 3 grandes questões da eleição americana este ano, que são a economia, a questão imigratória e, obviamente, as acusações, as alegações contra o presidente Donald Trump. Terão outras questões, mas essas 3 serão as cruciais para definir a eleição. Uma eleição que vai ser decidida por muitos poucos votos. E é por isso que preocupa a candidatura do ex-presidente Donald Trump. Essa informação trazida pelo correspondente da CNN, nessa brilhante entrevista da Adela Cardoso com ele, e que ele diz que ele pode perder parte dos votos dos republicanos, gente que tem intenção de votar no Trump e poderia mudar de opinião caso ele seja eventualmente condenado em algumas dessas 88 alegações contra ele. Por que isso preocupa tanto? Porque ele não pode perder nenhum voto, assim como o Biden também não pode. E o Biden está muito preocupado, por exemplo, com jovens e militantes mais à esquerda que têm feito campanha contra ele por conta da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. Então, os 2 lados não podem perder votos. A questão é muito polarizada, vai ser decidida em apenas 6 estados, muito provavelmente, Arizona, Pensilvânia, estados que são os chamados estados pêndulo, e nesses lugares eles não podem perder voto. Então isso atrapalha muito as 2 candidaturas e uma condenação do Donald Trump, que não está descartada, é possível que ele seja de fato condenado em algumas dessas 88 alegações, ele pode eventualmente perder votos. Com relação à imigração, você vê, Muriel, que a questão cada vez mais polarizada, cada vez mais politizada, os republicanos tentando usar os imigrantes, e é esse grande problema, porque é um problema migratório sério nos Estados Unidos. Os Estados Unidos receberam 2,5 milhões de imigrantes ilegais no ano passado.
em apenas um ano, portanto é um sério problema, mas os republicanos têm tentado explorar isso com um claro viés eleitoral. Dizer que o presidente Joe Biden não faz nada, é um presidente fraco com relação à imigração, quando na verdade foram os próprios republicanos, a mando do Donald Trump, que torpedearam uma nova legislação que foi negociada entre os dois partidos e que daria muito mais poderes para o Biden lidar com esse problema, inclusive expulsando imigrantes ilegais que eventualmente estivessem abusando do sistema, que é exatamente o que o governador do Texas quer fazer. Então, por um lado, eles negam essa nova legislação, por outro, ficam explorando essa questão. E a própria situação dos imigrantes, que, lembrando, muitos deles estão fugindo, inclusive, de ditaduras, de perseguição nos seus países. É uma questão muito complicada, mas está sendo usada de forma eleitoreira, desavergonhadamente, pelos políticos nos Estados Unidos. Muito bom te ouvir, Américo. Obrigada pela análise que você traz para a gente sobre esse cenário. Bom trabalho para você por aí na Europa.